podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. E depois, quando fomos ao funeral, aquilo era uma procissão, eu não conhecia Runa, e eram quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros de pessoas a pé. Quilómetros de pessoas. Sim, acho que sim, foi ridículo. Ridículo no bom sentido, que foi multidões que vieram de todo o lado para ver. Eu fiquei impressionadíssimo com aquele momento, com aquela fase. Acho que a luta pela decisão do episódio em si foi muito grande. Chamaram-me uma data de autores para o que é que se vai fazer, Ia-te perguntar isso. E depois não sei quem é que optou por aquele final, mas foi o final mais incrível que... Só para saber, foi poético. Nós já falamos tantas vezes disso nos nossos grupos de amigos. Eu estou-me a arrepiar. Aliás, eu por acaso estou um bocadinho, estou emocionada, mas não. E o Tiago agora também vai falar sobre isso, mas só o facto de, não sei se te recordas, mas eles tinham uma música específica, só para perceberes, nós ainda hoje, quando ouvimos a música, dizemos que é a música do Dino. Portanto, eu acho que era dos Hands on Approach? Não. Não sei agora parece bem. If You Give Up? Não, era If You Give Up. Exatamente. A cena em si foi gravada de manhã, foi absurdamente difícil de fazer. Quantas vezes gravaram? Ora, visto que tínhamos um balão, aquilo foi ensaiado várias vezes e foi gravado só uma, porque o balão levantou e o balão foi já não vem, não é? Portanto, o balão foi... E na verdade estavam a chorar, a maioria pelo menos estava a chorar e isso não deveria ser repetido, porque eu estava literalmente a chorar genuinamente. E quanto tempo depois da morte é que vocês gravaram essa cena? Porque ele provavelmente ainda tinha mais cenas, provavelmente não de certeza, tinha mais cenas guardadas que já tinha gravado antes e ainda não tinha ido para lá. Sim. Eu não sei, mas foi muito... Foi muito... Passado, 2 semanas, talvez, porque nós temos que regravar algumas cenas dele. Foi muito... O mais duro, o mais pesado, foi regravar cenas que nós já tínhamos gravado, em que vais dizer o mesmo texto a outra personagem e a personagem vai-te responder aquilo que o Dino já tinha respondido. E eu lembro que fiz isso várias vezes, e lembro de um que era o Jota, que era dos Sport Taste, e eu lembro, foi a primeira cena que eu regravei, foi com eles, com o Sport Taste, na escola. E eu lembro de ele estar a dizer aquele texto, o meu corpo estava aflito, estava a pensar, isto foi o Dino que disse. Eu vou-vos dizer uma coisa em relação à cena final, não sei se alguém vos disse, mas foi o que me disseram na altura, e isto é mesmo muito arrepiante. Nós gravámos a cena do balão, em Valverde, sim, nos estúdios onde nós estávamos, e o balão foi filmado, e depois o balão tinha que aterrar. Nós fomos almoçar, e eu lembro que durante o almoço, alguém veio ter connosco, não sei quem foi, e que disse, olha, o balão já aterrou, mas, ou seja, perdeu-se, desgovernou-se. O balão aterrou exatamente no sítio onde o Dino teve o acidente, ali perto, em Porto Alto. O Dino teve um acidente no Porto Alto, num cruzamento, num entroncamento, e o balão aterrou por ali. Agora sim estou arrepiado. Isto foi uma coisa que, imagina, nós ouvimos isto e eu vamos pensar assim. Sim, é a mesma coisa assim. Foi lá em cima. Como é que é possível, não é? Eu não acredito que o senhor do balão estivesse preocupado a dirigir por cima do Tejo. Porque ia lá um rapaz dentro. Ia lá um rapaz dentro que eu conhecia. Aliás, conheci mais tarde o rapaz que ia lá dentro. Eu por acaso só tenho uma ideia agora que estamos a falar da cena em si, só me lembro mesmo da Diana Chaves. É a Diana Chaves, não é? Porque é que me deixaste? Exatamente. Para olhar para o balão, ainda hoje, se eu vir essa cena, mesmo a chorar, é impressionante. Mas porque nós, lá está quem sabe a realidade, não é? E nós fizemos uma grande homenagem no musical, no episódio que gravámos, no final, mesmo o final, já a música acaba e nós fazemos uma coisa que ele fazia muito. Eu lembro de ficar, nós todos muito felizes, e na imprensa no dia a seguir sai a dizer estreia do musical, não sei o quê, esquecem-se do Dino. E nós assim, mas esta malta, os jornalistas, não viram o que não viram a cena final. Foi o elenco todo a fazer o gesto que ele fazia. Incrível.
Pá, eu achei, foi para aquilo magoou assim, Claro, toda a é gente. que Tipo, foi. esta imprensa realmente não vale a ponta de um Sim, chador. às vezes é. Mas pronto, esta foi a fase mais triste. Claro. A mais triste foi realmente a partir do... E é engraçado que não tem graça nenhuma, mas pronto. É curioso porque tocou-vos a vocês imenso porque estavam. E a nós também teve um impacto, nós, os espectadores, teve um impacto, acho que toda a gente fala, quer do Dino, quer do. Agora vou falar do Angélico, mas muitos outros também que já faleceram, mas esses então foram mesmo muito. Sim, o Angélico foi muito Foi mais posterior, tarde, sim, foi sim. em 2011. Exatamente, foi mais tarde. Mas também foi completo. Nós achamos sempre que quem nós não conhecemos pode falecer, quem nós conhecemos pode não falecer, mas quem nós idolatramos não morrem. Uhum. Agora morreu a Rainha de Inglaterra. É estranho, tu pensas, ela não pode morrer. Como é que ela morreu? Ela não pode morrer. E há um bocado esse idolatrar destas figuras, no caso o Dino. Foi um bocado inacreditável o que aconteceu, mas acontece. Aliás, nós vamos ver agora, se decorrer bem, os Desert, porque já foi o meu primeiro concerto e nós vamos voltá-los a ver agora. Eu já os vi também e eles eram incríveis. Era, juro, eles deram um concerto, pelo menos para mim naquela idade, eram incríveis. Estão expectantes para ver como é que vai ser ser o jogo. Muito, porque acho que vai ser super estranho, não é? Eu acho que vai ser super estranho, mas vai ser... Eu acho mesmo que eles devem Vai ser estar a preparar uma arrepiante coisa grande. Sim, eu E também. não sei até que ponto é que, a opinião minha, que não vai meter hologramas. Também já pensei nisso. Ou seja, estarem Até realmente mesmo os quatro. que ele tinha partes que eram mesmo só dele e que só ele é que fazia Exatamente. aquela parte dos raps e assim. Sim. Eu também estou assim, portanto, estamos muito expectantes para Sim. saber. Um bocadinho como os Queen. Sim. E eu sei que já se testou uma versão 5D no espetáculo do Variações, cá em Portugal. Já. E portanto, eu acredito que eles vão fazer alguma coisa extremamente Sim. original. Espero que sim. Mudavas alguma coisa na cena final do Dino? Nada. Foi tudo. Porque nós debatemos imenso todos a tentar perceber como é que Engraçado. poderia ser o final, se assim, se assado, se cozido. E quando veio essa ideia foi genial. E foi Genial. leve. Foi leve, assim, não podiam fazer mais nada. Eles chamaram, não sei se foram 5 ou 6 pessoas que escreviam para dar uma ideia, o que é que se podia fazer, e de facto não havia outra. Aquela foi uma ideia miraculosa, não sei quem é que se lembrou daquilo, mas foi genial. Houve outras ideias em cima da mesa? Houve várias, aliás, acho que cada um levou uma. Mas, de facto, o Dino era um trapalhão. O Dino, supostamente, zarpou, foi-se embora sem querer. Ou seja, aquilo... pronto, e foi. Não era o objetivo dele. Ele tinha que esperar por ela. Portanto, foi o Dino, realmente, que fez... o trapalhão que foi do balão sem querer. Pronto. Acho que foi mesmo a forma mais leve. Por acaso, agora só uma parte, porque fiquei a pensar agora nisso enquanto estavam a falar. Será que se isso acontecesse hoje, ele acabaria por morrer num acidente de carro assim? Estou a pensar, tipo, algo mais dramático. Eu acho que, hoje em dia, eles fariam a cena mais realista. Pois, é E que foi tão menos, leve a forma sim. como ele partiu. Sim, mas temos de ter atenção que o público dos morangos eram quase todas crianças. Eu tinha 8 anos quando estava a ver isso. Correto, mas na última temporada dos morangos houve atropelamentos e tudo. Atropelamentos, assim, na última temporada dos morangos ensinavam como vender droga, Correto. onde comprar, Exato. qual era o aspecto da pessoa Verdade. que vendia, verdade. como é que se consumia. Portanto, Por o isso target é que eu subiu. estava agora a pensar se calhar o fim poderia ser Mas diferente. isto então vamos voltar aqui à conversa que também tivemos com o Guilherme Felipe, que foi a faixa etária dos morangos foi mudando ao longo das temporadas. Sim. Foi aumentando. Foi subindo, exatamente. Porque se Foi. calhar eram as mesmas gerações que começaram a ver os morangos, continuaram a ver, enquanto se calhar aquelas que entravam Sim. e que se calhar tinham 2, 3 anos quando os morangos começaram, ou se calhar nem eram nascidos, depois se calhar já tinham sentido, já tinham perdido o comboio. Há que perceber que existe uma quebra, mais ou menos da 4ª temporada para a frente, a nível de audiências. E temos que perceber que da primeira até à 4ª, mais ou menos, era uma geração. E essa geração, da 4ª para a frente, por exemplo, a minha geração, a minha idade, ou foi para a faculdade, ou seja, deixa de acompanhar porque começa a ter trabalho, ou vai para a faculdade, e então deixa de assistir. Começam a ser os novos miúdos a assistir da 4ª para a frente. Mas já são muito menos, porque já há mais informação, já há redes sociais, e então começa a baixar cada vez mais as audiências, porque nós Sim, esta pessoa tínhamos... voltou a subir na 7ª e na 8ª, quando começou a haver a parte musical. Pois, E eu acho que... Mudaram um pouco. assim, Mas nós tiveram tínhamos, mudado. a nossa média diária era 2 milhões de pessoas. Hoje em dia, nem um jogo da seleção tem perto disso.
No final da Liga dos Campeões não tem isso cá em Portugal. Eu- Nós tínhamos isso diariamente. Eu continuo na minha, eu acho que os morangos nunca vão ser batidos por nada. É sério, eu sou mesmo fã. Não, mas- a nível de audiências acho que não. Acho que foi mesmo algo incrível. Sim, daí eu achar que quem tivesse o rasgo de trazer de volta aos morangos, mas não trazer de volta aos morangos na perspectiva de chamar atores novos e fazer, era pegar nos Spin-off. atores antigos e pô-los noutros papéis, sei lá, puxando a brasa à minha sardinha, o Tiago agora já é professor de arquitetura, já tem uma família, está com Matilde ou não interessa, mas já tem filhos. Esses filhos... Também ele está grávida. O meu filho poderia ser o protagonista dos morangos, por exemplo. Podia ser, Engraçado. mas eu não era. Era o meu filho. Mas as pessoas iam ver o Crómio, o Valsa assim. Das vossas De personagens. repente aparecem as personagens antigas, as mais antigas, Sim, aparecem Isto é no uma novo. pergunta, isto é uma pergunta que nós já tínhamos vindo a fazer. É verdade, é se verdade. preferiam voltar a fazer os morangos de novo ou fazer agora um spin-off dos morangos. Esta seria a minha ideia. Isso é muito. Tentaram fazer castings e acho que até esteve quase para Fica a avançar. dica. Fica a dica. Até eu vou a um casting. Não, acho que fizeram e começaram a pensar em pôr Sim, falaram como é que se grandes. chama, influencers. Acho que até para pensar a carreira na altura esteve. Verdade. também Falaram ouvimos isso. dela poder fazer e aquilo desistiram porque eu acho que é óbvio que tem que desistir. Se não puserem as caras que os Também miúdos acho. querem ver, Também acho. os miúdos não vão ver. Pelo menos eu, e desculpem-me, perdoem-me se for mal interpretada, mas eu, por exemplo, acho que lá está, vai ser sempre uma imitação do que já foi, ou seja, vai ser forçado. E acho que ao trazer algumas personagens, pelo menos as personagens mais chaves das outras temporadas, mas por isso é preciso as pessoas também estarem abertas a Mas isso em Hollywood foi agora feito com o High School Musical, em que criaram agora a série. Sim. Tentaram afastar a série do filme. A primeira temporada, acho que realmente... a primeira temporada é uma escola, a escola onde foi gravado o High School Musical, a fazer um musical de teatro, que é o High School Musical Film. Tentaram afastar. Depois da segunda temporada já afastaram por completo, mas acho que a terceira, ainda não vi a temporada, mas a terceira já chamaram antigos atores do High School Musical, Não sabia. o Corbin Bleu, acho que é assim que ele se chama, aquele com afro. Sim, sim. Já chamaram esse ator para trazer um bocadinho daquilo que era o High School Musical antigamente e agora Sim, faz de mas professor. Porque as pessoas- Faz de professor, acho que faz de professor. Eu acho que é das isso, coisas. mas isso é que é o. Nós temos que ter sempre um fio condutor e temos que ir buscar sempre alguma coisa que sirva de exemplo, de guia, que está ali, que fixe, ele está ali. Porque senão é só uma novidade. É só uma novidade. Mas lá está. Voltam-os dizer, isso pode não funcionar. Assim, eles foram ao Jornal da Noite e de repente, ao Jornal das 8, e de repente esgotam imediatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo esgotar. Pá, porquê? E esfortei-se, gostavas que voltassem? Esfortei-se. Era Esse giro, começar era na minha tudo- temporada. era Exatamente. Os Fortace, os Just Girls e o Desert. Os E o Just FF. Girls já são posteriores, o FF também é da minha, Exatamente. o Castor também chegou a lançar um CD da É minha. verdade. Era um revival completo. Esta Lançamos malta. o desafio. Olha, lancei o desafio. Mudando agora aqui um pouco o rumo à conversa. Começámos aqui a nossa conversa a dizer que eras o galã, um dos galãs da terceira temporada. Como é que era, na altura tinhas 21 anos, como é que era esse... Ser a crush. Ser a crush das raparigas, Pá. como é que elas te abordavam na rua, havia aquelas stalkers, não havia? Porque no fundo, se calhar ainda tinhas vivido mais esta realidade com redes sociais. Com redes Eu sociais, se calhar continuo, era- eu continuo a achar que com redes sociais nunca existiria o fenómeno, porque o fenómeno só existe porque não havia tanta informação. Havia uma sede muito... As pessoas agora ligam ao Instagram, fulana tal, Rita Pereira, está ali a jantar. Eu vou lá, vejo e tiro uma fotografia. Pronto, ok, já percebi. Na altura não. Percebo. Na altura, se nós passássemos na rua, havia alguém que entrava num carro e ia-nos seguir até perceber onde é que nós íamos. Aconteceu-me dezenas de vezes, ter que se ir a correr num restaurante. Eu lembro-me que no Norte Shopping havia uma exposição de Barbies, eu não sabia, fui lá passear. E uma criança viu-nos. Foi tipo sirene. E de repente, estamos a olhar para baixo e vês uma multidão de miúdos olharem para cima. E eles começam a correr e nós começamos a correr. E nós entramos numa loja que tinha saída por trás. E então o senhor disse, venha. Entramos na loja e saímos pela porta das traseiras. Viemos a saber depois que os miúdos
partiram a loja toda. Porque, ou seja, a multidão, eles a entrar, abalroaram tudo o que tinham pela frente. Claro que bateram depois na segunda porta. Nós descemos por uma porta, por um caminho não sei por onde, apanhámos um táxi e fomos embora, só soubemos disto depois. Portanto, era este tipo de fenómeno que existia. É a parte boa, é a parte menos boa, não é? Quer dizer, por um lado deve ser super incrível estarmos a jantar e virem-nos pedir autógrafos e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo... Depende do dia, não é? Sim, eu dou sempre, mas o mais engraçado que aconteceu a jantar não foi pedir um autógrafo, foi estarmos a jantar um grupo foi logo no início. Estávamos uma mistura entre a segunda e a terceira temporada, estavam ali uns 7 ou 8 a jantar, na Foz do Orelho, e de repente vem ter connosco, quem era? PSP, e disse assim, olha, desculpa estar a interromper o vosso jantar, mas assim que vocês quiserem sair, avisem-nos, porque nós temos uma escolta ali fora, porque não se rompe de gente lá fora, vocês têm que sair com escolta policial. E nós, bom, está bem, então estamos a comer e vês uma multidão de gente, mas uma multidão sem fim, à porta do restaurante. Foi assim uma coisa, ainda nós tínhamos acabado de estrear, nós não tínhamos noção do que é isto, não é? Mas não sabemos o que é isto. Ainda há aqui uma pessoa, às vezes, quando vê famosos na rua, é assim, não vou incomodar. É sempre assim. É assim, porque de facto podes levar com uma pessoa que é muito simpática ou podes levar com uma pessoa que não é tão simpática assim. Qual foi a última vez que deste um autógrafo? Ou tiraste uma foto? A propósito dos morangos? Se calhar é mais uma selfie agora. Assim, a propósito dos morangos é sempre, não é? Mas para lá em casa também perceberem ainda que a coisa continua. Epá, não sei, deve ter sido, se não foi esta última vez que eu saí para aí há uma semana, talvez, assim, se eu for ao Colombo, por exemplo, há de haver pelo menos uma pessoa que vem dizer alguma coisa, isso. Na rua, em qualquer lado que eu vá, eu noto sempre que as pessoas falam, olha lá, ainda ontem fui comprar umas coisas e eu vi as pessoas a olhar e a comentar e depois as pessoas falam alto. Mas ainda pessoas falam alto. Não sou a única. Estás a ver? Eu passo a vida a dizer que a Tânia fala aí boi alto, mesmo quando ela quer cochichar. Que bom, foi no Norte, no Jerez, estava com a Patrícia, a minha namorada, e de repente começa a ouvir assim, é ela! E depois eu disse, não é! Então não, um grupo de 6 pessoas eu olhar, e eles, eu vou lá! Dá-me essa vontade de pegarem em ti e dizer, sou mesmo eu! Não, mas eu estou a tirar fotografias, mas já estava meio desconcentrado, de repente vem assim um senhor, olha lá! Você é quem eu estou a pensar, não é? E eu, sou, estás a ver? Eu não disse que era! Muito simpáticos. De repente vem uma multidão de gente. Ei! Depois já tiram fotografias e querem isto, querem aquilo. Mas lá está, senhores, e foi há pouquíssimo tempo. Mas as pessoas a falar, estás a ouvir? Eu estou aqui, estamos a ouvir, pá. Que engraçado. Mas são muito fofos. E sempre lidaste bem com isso? Sempre. Olha, eu digo sempre, não tenho qualquer tipo de telhado de vidro. Eu digo, apontem sempre a primeira pessoa com quem eu não tenha sido 100% simpático. Não, mas mesmo lidar no sentido de, já tivemos aqui também uma personagem, pelo menos, um convidado pelo menos, que partilhou que ali numa altura aquilo subiu ali um bocadinho à cabeça. O Miguel Santiago, se não viram, podem ver a conversa. Episódio 2. O Miguel Santiago. E que depois, obviamente, ele veio-se a perceber e mudou a postura, mas ele próprio reconhece isso. Eu vi isso por acaso, eu vi a entrevista. Ele também falou de sair de um espetáculo do musical dos morangos e a carrinha a abanar. Precisar de escolta policial também. Exatamente. E a carrinha a abanar por todos os lados. Não, a mim eu confesso que nunca me subiu à cabeça. A única coisa que eu fiz mal foi que era demasiado jovem para ter tanto dinheiro. Eu ganhava mesmo muito dinheiro. Portanto, eu não tinha noção do que era ter dinheiro. Ou seja, não tinha noção de que era... Eu gastava, porque eu tinha muito. E sabia, e todas as semanas eu ganhava mais e mais. Portanto, era a única coisa que eu fiz de mal foi não ter pensado, porque era um miúdo, não pensar no futuro, com mais calma, com mais tranquilidade. Portanto, aí sim. Agora, a nível de subir à cabeça, não. Até porque eu acabo os morangos, tenho uma proposta para fazer uma peça, tenho uma proposta para fazer uma novela e eu optei por fazer uma peça de teatro. Nem sequer, se me tivesse subido à cabeça, eu tinha optado imediatamente pela novela, que era A Ilha dos Amores. E fui, que éramos Açores, pensei que éramos Açores, na Madeira. E eu lembro que insistiram mesmo muito e depois dessa novela tive 5 anos sem trabalhar. E como é que se lida com isso? Como é que se lida com... Pronto, tu eras ator, provavelmente também já estarias preparado para esta eventualidade, mas ao mesmo tempo tinhas acabado de ser protagonista dos Morangos, numa das temporadas com mais sucesso. Não esperavas que esse hiato acontecesse tão próximo, não é? Não, quer dizer, a partir do momento que eu tenho a opção de ir para o teatro e
e senti que a produtora ficou melindrada pelo facto de eu ter dito que não, no género, mas quem é este puto que acaba de sair de uma novela, quem é que ele pensa que é para estar a dizer que não? Claro. Foi mais ou menos este o feeling. Portanto, eu acabei por lidar bem, porque quando eu tomei a decisão eu percebi-me que alguma coisa não tinha ficado bem resolvida, então pensei, bom, não vou trabalhar tão brevemente, de certeza absoluta. Mas isso também abriu umas portas do teatro e permitiu que eu, lá está, o tal arrependimento. Aqui seria um ponto que eu me podia ter arrependido, mas eu penso, se eu tivesse tomado essa decisão, de ter ficado na novela, não teria feito a volta teatral que fiz e onde estou agora. Mas os morangos não ficaram por aí, porque depois ainda houve o Coliseu e o filme dos morangos. Que já dá O Coliseu foi o último episódio da temporada de inverno, se não estou enganado. Foi capaz. Pronto, nós fizemos 4 concertos no Coliseu. Depois é que foi criado o musical dos Morangos, que andou pelo país, teve um Tivoli, depois andou pelo país inteiro, que esse eu não participei. Ou seja, não só disse que não à novela, como acabei por dizer que não ao musical dos Morangos, porque era ao mesmo tempo. E se eu estava na peça de teatro, não podia estar no teatro. Aliás, eu estava ao mesmo tempo, eu estava no Tivoli e eu estava no Teatro Mundial. Portanto, eu rejeitei, foram 2 projetos que teve aí. Eu era muito maluco, só podia ser. Agora que eu olho para trás, eu pensei realmente, se eu fosse o patrão, eu ia ficar chateado também. Mas este maluco, pensa que é. Por cima tentou a importância na. Sendo o protagonista. Sim. Exatamente. O filme foi uma. Pá, o filme, ninguém pode dizer que nós participámos no filme. É uma pequena aparição, não é? Fui eu, o Teixeira, o Isaac mas e o Catarré. acreditem que tem, pelo menos acho que teve imenso impacto vocês aparecerem. Foi simbólico, foi simbólico. O professor Guilherme, o professor Sapinho, estava a misturar, o professor Sapinho só apareceu literalmente naquela cena e teve impacto. Mas estão a ver? Era um bom ensaio para o que seria uma nova temporada. Sim. De repente tens uma temporada com atores muito mais recentes, mas tu pões ali os protagonistas naquela mesa, que pá, foi um momento épico. Aquilo foi gravado em 5 minutos. Foi indicar a casa de banho, não é? Foi indicar a casa de banho. E aquele momento ficou marcado, como o professor Sapinho também, e é isto que se tem que perceber. Nós não podemos pensar que o público não tem memória, o público não é reciclável, o público tem memória, ponto final. E fez toda a diferença aquele momento no filme. Apesar que o que eu retirei daquele filme é que passei uma noite muito boa e dormi num hotel muito bom e comi muito bem. Pronto. Acabas os Morangos, segues para o teatro. Imaginavas que depois a tua vida seria sempre mais ligada ao teatro do que, se calhar, à televisão? Pensavas em voltar à televisão? Que planos e que perspectivas é que tu tinhas para o teu pós-carreira nos Morangos? Olha, se queres que eu te diga, quando fui para o teatro, eu fiquei assustado com o facto de não ter feito televisão, deixar de fazer televisão, porque pensei, nunca mais volto à televisão, óbvio, mas houve qualquer coisa, lá está, qualquer coisa de mágico no teatro, porque eu fui dali para o Pequeno Palco de Lisboa e depois do Pequeno Palco de Lisboa fui para o Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista. E foi lá que eu iniciei a cenografia. E então houve ali um clique qualquer que foi, epá, eu ia para a arquitetura e agora estou a ganhar dinheiro como ator, estou a ganhar dinheiro como cenógrafo. Ei, pá, eu estou a ganhar mais dinheiro do que os meus colegas de arquitetura, que eu acho que estão no desemprego. Foi naquela fase, isto é ridículo, as voltas que a vida dá. E então eu comecei-me a inteirar demasiado com a história do teatro e formei-me e vivo até hoje esta magia do teatro, que me leva a ter uma produtora, que me leva a ser encenador, acho eu, com a minha modéstia, medianamente respeitado. E trabalhar com grandes empresas e ser respeitado por isso. Ou seja, continuo a ouvir, mesmo destas grandes empresas, tu és o Moranguito, pá, não tinha noção que tu fazias isto. Ou seja, há um certo descrédito, tu estás a tua vida toda a lutar contra, que é este descrédito do és o Moranguito. É a única coisa que os morangos tiveram de mal, é que tu ficas com o catálogo, com o rótulo, e tens que trabalhar muito mais que os outros para mostrar que és bom. E porquê que isso acontece? Porque, de facto, nós fomos roubar trabalho a profissionais, inquestionável, e que nós éramos realmente muito maus atores. Tínhamos muito pouco skill, muito poucas bases, não tínhamos bases nenhumas, portanto, nós fomos para ali e nós pensamos com a nossa cabeça, podíamos ter dito que não dissemos. Portanto, é muito fácil julgar os outros, mas nós fizemos tudo o que é errado.
Mas na E- prática, os Morangos era exatamente esse o objetivo, era ser uma escola de atores. Eu acho Esse não era o objetivo principal. Pois, eu acho que isso foi uma forma que toda a gente encontrou Yeah. de aliviar a pressão de nós estarmos a Verdade. roubar o trabalho e o espaço de alguém que estudou. Isto é uma escola. Não, uma escola não é live on tape, não é? A escola é na escola. E Certo, mas muitos deles até acabavam, quer dizer, na tua série não sei, mas depois mais para a frente, muitos deles vinham da escola de teatro diretamente para os Morangos. Sim, mas as temporadas iniciais, sim, eu sim, percebo. mas nota-se a Quero diferença dizer, de atores que tinham formação. Na minha temporada, o Crómio, no caso não sei se tinha, mas a Sara Prata tinha, o FF foi o melhor, é um dos melhores alunos, dos 2 melhores alunos de sempre da Escola de Teatro de Cascais. A Oceana, Sim. ele era uma Qualquer coisa, a exato. Oceana também vinha da Escola de Teatro, o Ruben vinha da Escola de Teatro, ou seja, e tu notavas, a Sara Prata, tu notavas uma diferença abismal de qualidade. Abismal. E então eu percebo que as pessoas nos tivessem posto um rótulo de são os modelos que vão fazer televisão, são estes modelos que estão para aqui. Uhum. E eu lembro, olha, o Diogo Morgado, que também era modelo quando começou, foi a primeira novela com o Pedro Lima, que eram todos modelos, e eles sofreram a grande parte da vida com esse estigma. Ele só é o Diogo Morgado há muito pouco tempo. Uhum. Sim, eu próprio, hoje em dia, eu teço esse tipo de comentários, eu sou hipócrita a esse ponto, eu digo, mas este não tem experiência nenhuma, está a fazer isto, Eu percebo, não é bom. percebo. Acontece agora, pontualmente, um ou outro ator. Acho que os jovens atores hoje em dia são muito melhores, sem experiência, são muito melhores do que nós éramos na altura. Mas têm mais modelos para se inspirarem? Tem muito mais informação. Sim, e formas de trabalhar e se calhar não fazem um curso de teatro, mas se calhar vão estudando ali uma coisa ou outra, ou fazem um workshop ou outro. E passam a vida a fazer TikToks, a fazer Sim, vídeos. sim. Parece que não, mas É estás sempre sempre a performance, expor-te sempre performance. ao público. Portanto, eu próprio tenho esse tipo de comentários e não acho que seja errado, porque eu próprio depois fui-me formar Claro. e depois de me formar eu ganhei a moral de dizer, então, mas as pessoas devem se formar. Então, mas eu trabalhei, onde eu ganhei mais dinheiro foi quando eu não tinha formação. Eu não posso cobrar isso. Para nós é um jogo um bocado ambíguo, porque eu já vi, o que eu não gosto é colegas meus que fizeram Morangos ou fizeram outra série qualquer, têm a minha idade, e hoje em dia criticam os jovens que não têm experiência, mas eles próprios ainda não têm qualquer tipo de experiência. Ou seja, de experiência não, de formação. Eu tenho colegas da minha idade que não têm formação nenhuma e julgam os jovens que não têm formação nenhuma. Uhum. E isso é que eu acho que é errado. É verdade. Aliás, desculpem isto à Força, parte, força. eu para dar aulas de teatro, onde estou no meu curso, eu fui-me formar como docente. E tenho um registro de docente para poder dar aulas. Ou seja, não dou aulas porque me lembrei de dar aulas de repente. Uhum. Claro. Eu perdi tempo da minha vida a gastar dinheiro e a formar-me para poder dar aulas. Não gastaste, não perdeste, investiste. Não, o poeta. O filósofo poeta. Investiste. Mas olha, eu acho que isto é um sinal, porque várias pessoas que já passaram aqui pelo nosso podcast que também dão aulas, portanto isto é um sinal, porque eu sempre quis, portanto eu acho que vou investir. Está na hora, está na hora. Não, eu vou falar sério, eu no colégio fazia muito teatro, eu sempre gostei muito, mas depois dediquei-me à dança, que era uma forma de eu estar no palco, pronto. Olha, alguns dos meus alunos, neste momento, alguns trabalham para mim, profissionalmente, outros estão fora do país, a trabalhar também. Eu tenho que fazer, e, eu portanto, tenho que fazer pelo menos um workshop ou um curso assim, eu tenho que fazer. nós te captamos e pomos a trabalhar, se eles forem bons. Portanto, fica aqui o desafio, pode ser que vá aqui. O que é que guardas com mais carinho da altura dos Morangos? Ficaste com algum objeto ou foram só memórias? Fiquei com vários objetos, roubei vários objetos. Roubei mesmo, foi O quê? roubar porque eles disseram, não podem levar nada. Nós, claro, Nunca nunca na vida, alguma vez. Eu só roubei o objeto mais precioso daquela temporada, que era o meu casaco preto, que está no genérico, que eu estou a vestir, o casaco de mota. Eu tinha uma ondazinha amarela acelera e depois andava com um casaco de motar como se tivesse Marley. E eu achava aquilo ridículo. Eles compraram aquele casaco caríssimo e depois começam a esfregá-lo no alcatrão para ele ficar com um ar mais envelhecido. Colaram umas coisas. Então, eu ando de moto hoje em dia com o casaco do Tiago que Guimarães com giro! açúcar. Aliás, se vocês me virem agora a minha moto está há muito tempo para arranjar, mas quando eu voltar com ela, as fotografias que eu partilho, se forem ver fotos minhas partilhadas das minhas viagens, eu estou sempre com o casaco do Tiago. O Tiago está sempre... Portanto, eu trago várias roupas do Tiago, alguns adereços de casa
mas principalmente o casaco. O casaco. Até agora foi o que trouxe mais. Sim, não, Até agora estás lá em cima. de todas as novelas que eu entro, eu faço um assalto. Só falta abrir a mala do carro e entro para dentro. Eu quero lá Mas tipo saber. um saco. Então, mas eu quero lá saber. Então andei a trabalhar, isto é meu. A casa não é minha. Então vou mudar de casa. É verdade, é verdade, é verdade. Muito Bem visto, bem bom ponto de vista, bom ponto de vista. Muito bem visto, muito bem visto. Luís, estamos mesmo a terminar. e Não estamos, não. Também não, eu não me estava a ficar aqui a Então falar. não tenho pressa, portanto. Vamos desafiar-te a fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente do que nós costumamos fazer. Porque nós costumamos fazer aqui no final do nosso episódio, costumamos fazer aqui um jogo de perguntas e respostas rápidas. Vai ser mais ou menos assim, mas há uns tempos lançámos uns desafios aqui aos nossos seguidores de colocarem perguntas para que Eu gosto disso. gostavam de vos fazer. Nós filtrámos algumas, outras foram encaixadas por nós. Filtramos. Fizeram mal. Algumas. Mas vamos fazer aqui um bocadinho um mix entre as nossas perguntas e as perguntas dos nossos seguidores. Tiago, queres? Então, isto vai se dividir em 2 blocos, não é? É o de morangos com açúcar e o de curiosidades sobre ti. Portanto, vão estar aqui intercaladas e tu respondes consoante. Respostas breves ou de uma palavra só? Breves. Não, sim, breves. Eu não preciso dizer sim ou não. Tu é que decides o que queres alongar. Se tiveres a resposta na ponta da língua, a resposta na ponta da língua. Opa, Se está quiseres sempre a alongar- ponta da língua. Não, pode sentir um Estás à bocadinho de pressão. É? Sim. Então pronto, estás com pressão, estás com pressão. Não é fácil, não é fácil. A melhor cena que gravaste? A melhor cena que eu gravei acho que foi nos nossos dias, uma cena que eu estou assim meio passada a cabeça, com o Eurico. Foi nos nossos dias, na minha personagem, o Guilherme. E nos morangos? Estamos a falar dos morangos. Não, Não. Esta é uma parte. Bem pensado, eu devia ter respondido nos morangos. É pressão. Eu disse que a pressão A cena que eu mais gostei foi de gravar, a sequência que eu mais gostei foi o incêndio do Colégio da Barra, quando eu vou salvar o Afonso. Eu gostei mesmo de fazer aquilo. Só dizer que gritarem. E eu estou. Sentiste o herói naquele Senti um momento. herói. É verdade. Qual era a tua maior crush da tua temporada? A nível de atrizes? Epá. Eu, na verdade, bom, vamos lá ver, eu assim comecei os morangos, não sei se sabem ou não, mas eu comecei a namorar quase imediatamente, portanto, o meu crush, na verdade, foi a pessoa com quem eu namorei. Ok, é uma boa resposta. Não tive grande hipótese, não tive tempo. Joana Duarte ou Mariana Monteiro, com qual delas é que farias par romântico mais rapidamente, novamente? Faria com a Mariana Monteiro, porque já foi minha irmã, porque nos damos bastante bem, eu estou com ela muitas vezes, porque já fomos irmãos, fomos amantes, já fiz uma coisa com ela não sei onde. Isso deve ser super engraçado, quando vocês passam de um par romântico para irmãos. Sim, fomos namorados nos morangos, pouco tempo, Sim, mas verdade. depois somos irmãos, na Deixa que te levo, e depois ainda fizemos uma coisa na RTP, uma coisa pequena, em que eu não era nada, não lhe era nada. Mas estou-me a distanciar. Temporada 3 dos Morangos ou o Coliseu, o que é que voltavas a fazer novamente? Não incluiu aqui o filme, porque o filme foram 5 minutos, não é? Naturalmente faria a temporada 3 novamente, porque o Coliseu é aquela experiência que, mais uma vez, tal como na comida, é uma experiência única e valeu por aquele momento. Que outra personagem da tua temporada gostavas de fazer sem ser o Tiago? Ou gostarias de ter feito, neste caso? Gostava de ter feito uma personagem como o Dino, talvez. Porque esse ia mais fora do meu registro. Colega dos Morangos, com quem mais gostaste de contracenar? O colega dos morangos com que eu mais gostei de contracenar. Podes ser um rapaz e uma rapariga, se quiseres. É um bocado óbvio, mas foi o Jorge Silva e a minha mãe, a Sónia Brazão. Espera, pausa. Desiludiste muitos fãs agora, porque eu achava que ele ia dizer Joana Duarte. Porque assim, Está-se a estragar os corações das eram umas pessoas. pessoas que ensinavam Eu sei, e que estavam ali e que passavam-te, olhavam-te profundamente e tu assustavas-te e era a tua família. Eu estou a brincar. Era a minha família. Não podia dizer outro nome. Com quem é que gostavas de voltar a falar, ou melhor, com quem é que dos Morangos já não falas há algum tempo e gostavas de voltar a ter o contacto quase diário? Epá. Pelo menos uma pessoa. Olha, o Fernando, o FF, nós tínhamos uma relação muito próxima, muito. Ele estava diariamente, semanalmente em minha casa
E depois, por questões da vida, fomos afastando e agora já não nos vemos há algum tempo. E era uma pessoa que, talvez, o Fernando, sim, o FF. Este é o fórum certo, porque nós costumamos fazer esse convite através daqui, não é? Exatamente. Anda, Fernando! Anda cá, Fernando! Qualquer pessoa que passe por aqui pelo nosso podcast, nós temos a pessoa diz com quem gostava de estar e nós convidamos a pessoa a tomar um café. Algum dia, por favor. liga ao Luís e combinem um café. Faz-me esse favor. Estive com ele no Teatro Gil Vicente, por acaso não foi assim há tanto tempo, foi para há um ano. Foi durante a pandemia. Ok. Para terminar esta questão da... Mais ligado às marés. Exatamente. Imagina que tu crias uma peça de teatro e só podes chamar pessoas da tua série. E são 5 personagens. Personagens. Tens 5 personagens nesse teatro. Quem é que tu chamavas para interpretar essas 5 personagens? Tu escolhes vamos imaginar que não tens a história pensada, que não tens uma personagem já... Neste momento dizem-te assim, Luís, só escolhe 5 pessoas que contracenaram contigo nos Morangos para vir fazer uma peça, depois logo pensamos na história da peça. Quem é que tu escolhias? Mas hoje em dia? Hoje em dia. Olha, eu escolheria o Castro, o Tiago Castro, o Crómio. Escolheria o Topé e o Cifrão. Uhum. O Topé e o Cifrão, que ele não é o Topé e o Cifrão. Estou a dizer os personagens. O Vintém o Vintém e o Cifrão. Exato, ele era o Zé Milho. Depois os nomes confundem-se com... Não sou a única. Até ainda hoje... As primeiras entrevistas que nós fazíamos eu passava 99% da entrevista a chamar, por exemplo, a amiga Santiago Fábio, estou a fazer muito esforço para não te chamar Tiago. Mas é normal, é mesmo normal. E eu próprio estou a dizer o nome deles e eu fico um bocado baralhado. Portanto, o Castro, lá está, O Vintém, o Cifrão, por ter 2 deserts, chamaria talvez o Paulo Rocha, o Fred, para retomar qualquer coisa do bar do Fred. E chamaria, se calhar... Então eu não posso entrar também? Podes. Então claro que era eu. Então era uma saída de rapazes. Era só para os rapazes. Só fizeste. Não. Então se calhar punha... Então vá, diz 5 rapazes. Já disseste 5 rapazes, agora diz 5 raparigas. Se quiseres. Se tiveres. Olha, chamaria a Joana Duarte, porque acho que era engraçado repor a verdade. Punha a Becas, punha a Sara Prata, punha a Sónia Brazão, por causa do meu pai. Quem é que mais? Punha o quê? Já não me lembro. Marina Monteiro. Não me lembro das personagens. A Marina Monteiro, punha a Marina Monteiro. Diana Chaves? E estava a pensar na Diana Chaves, mas é por pessoas... não, punha a Mimi. A Mimi. Ai, a Jéssica. Punha a Jéssica. Punha a Jéssica a Tinhas cair. para Punha uma para uma popstar. popstar. Punha a Jéssica a cair. Acho que foi das melhores popstars, confesso. Pois é, ela fez aquilo muito Acho bem. que foi mesmo. Ela agarrou aquilo Completamente. muito bem. Tu quando estás entusiasmada, começas a ficar com a voz como ela. Eu não vou comentar. Isso foi uma Mas se parte. forem ver o primeiro episódio dela e os últimos episódios dela um ano depois, a diferença que é a qualidade e a personagem é outra coisa completamente diferente, muito melhor. Assim, ela também fez um papel muito fixe. Agora, vamos conhecer aqui um bocadinho mais sobre o Luís Lourenço. Ok. Prato preferido? Se alguém quiser levar... O Luís a jantar. Eu sei qual é o meu prato preferido. Apontem. Eu sei qual é o meu prato preferido. Um dos. É a o pressão. meu prato preferido. Eu sei qual é, mas agora já me lembro. Eu tinha esta na ponta da língua sempre para dizer. Bacalhau com natas, arroz de pato. São os bichos. Não, eu gosto de... Feijoada, cozida Gosto de portuguesa. cozido, gosto de tudo, gosto de picanha, gosto... Sushi. Com arroz. Olha, eu gosto de uma coisa, vou dizer, não é o que eu mais gosto, mas é o que eu gosto muito. Gosto muito de bacalhau com broa. Também eu. Bacalhau com Bom, broa. com uma couvezinha e com uma Exatamente, batatinha. não. Esta está no meu top, bacalhau com broa. Agora já estou com fome. Tá. Bem bom. Mês do ano favorito? É o fevereiro, que é o meu. É o melhor mês. Isso é discutível. Eu acho que é dezembro. Também, assim, se eu pensar só em mim, é o mês de fevereiro. Exato. Se eu pensar só em mim, é o mês de dezembro. Não, mas ele agora vai dizer o seu aniversário, não? Não, de facto, o meu aniversário é dia 2 de fevereiro, mas é por acaso, não é? Tem nada a ver. Calhou. Não, o mês que eu mais gosto é o dezembro. Pois. É o dezembro. É melhor É o dezembro porque é o Natal e... Não para a carteira, mas para a emoção. É bom. Não é, Tiago? Para a carteira não é nada bom. Não é nada bom. Pois, que eu tenho a fazer Eu anos. faço anos- Anos eu 22 de faço dezembro, anos, Natal a exato. 25.
É que elas Passo pensam mal, no eu nosso passo mal. presente, no dia 23. Exatamente. Nós estamos a pensar Mentira! desde junho. Mentira! Estamos a pensar desde junho com um esquema enorme Isso sou eu! numa parede. Eu Que é é que- que antecipo isso. Pois, eu estou a pensar já desde o Natal passado e Ele não diz que consegui sofre, identificar. ele diz que sofre bastante. Eu já pensei em comprar, se ter uma ideia luminosa e ter duas ideias, eu compro logo as duas e já fica o meu ponto seguinte. É melhor. Só que as minhas ideias luminosas estão mais relacionadas com o verão, porque eu sou uma pessoa muito mais de praia, de verão, eu faço anos em julho. Eu gosto de estar. Eu adoro inverno. Eu gosto de calor, gosto de verão, gosto de praia e a tendência ao oposto, e então a minha criatividade é muito mais ligada à praia do que ao frio. Tens que levar Mas depois à fica praia em extemporâneo. dezembro. Pois, vamos Dar um mergulho no mar. às Maldivas em dezembro, não é? Este ano eu fui mergulhar no dia 1. Pronto. Alguns. Grande praia. Desporto favorito? Gosto muito de correr. Corro muito. Eu também detesto. Ele corre muito. Este Eu adoro correr até o primeiro quilómetro. Depois dali Ah, para a frente ok. penso que estupidez eu estou a Pois, fazer. pois, percebo Porquê? perfeitamente. Porque eu sei que vou correr. Eu levo Muito o meu telefone com a aplicação para depois ver a velocidade que fiz e Aham. depois eu fico a pensar, e agora não posso correr devagar, e agora tenho que fazer os 10 km, Percebo. e agora não sei o quê, e depois fico a martirizar até ao fim. Pronto, já são dois. E depois tem aquela voz... E depois só vale a pena quando acabas. Quando acabas dizes, pá, não, valeu a Pá, pena. valeu muito a pena. Então agora estou-me a sentir mesmo bem. É. Mas pá, o processo é muito doloroso. Não, isso mas é correr seguramente. verdade. Nunca sais de casa sem? Nunca saio de casa sem uma mala que tem tralha. Ok. É uma mala tipo mala de negócio de computador, Aham. que eu, mesmo se não precisar, eu vou jantar à casa da minha mãe, eu levo a mala com Só o pelo aspecto, computador. não é? Só pelo aspecto, para ser É, importante. para já parece importante. E depois eu estou sempre com a sensação que se não levar a mala, alguma coisa vai acontecer. E eu tenho que ter a mala. Mas não trouxeste a mala, que eu não estou ali a ver as tuas coisas. Não, por acaso não Deixa-me trouxe. Ah, Deixa-me Mas olha, estás a ver, trouxe-me uma porrada de coisas que costumo trazer na mala, que é 2 carteiras, uma chave, E que estavam tudo no casaco. estava tudo no casaco. Depois tem que vir tudo no casaco. Mas o carro também, como está aqui à porta, só podias escolher uma profissão para fazeres para o resto da vida. Escolherias ator, encenador ou diretor artístico? Ou cenógrafo. Ou cenógrafo. é pá, O arquiteto. o arquiteto. Olha, eu tenho que ser fiel às minhas origens, eu diria ator. Apesar de que existe um amor incondicional pela encenação e pela direção de atores. Para já porque já fui dirigido e já fui muitas vezes muito mal dirigido. E então tu podes fazer com os outros aquilo que não querias que tivessem feito a ti. E então depois de veres um dia de estreia, o espetáculo a aparecer e vês as pessoas a bater palmas e tu pensas, fui eu que montei isto. E vais ao palco e pensas, é melhor vir ao palco na qualidade de encenador, porque as pessoas batem palmas aos atores. Depois de repente o encenador chega, começa a bater mais forças. Epá, é muito melhor ser um encenador então. Estás a ver a sensação que eu estou sempre. Quando nós vamos ver espetáculos ao teatro, eu estou sempre a dizer. Esta sensação de. Para já é o antes, quando as pessoas estão tipo condicionadas. Nós estamos lá Começa atrás. só a ouvir o burburinho. E ouve-se o sim. burburinho das pessoas e tipo, eu adoro. E ia lá sempre espreitar, não sei o quê. E depois, quando acabamos o que estamos a fazer no palco e as pessoas tipo a levantarem-se, a bater, é uma sensação tipo incrível. Não há explicação. Na Não televisão há, não há. nunca vais ter É isso. isso, é O máximo que isso. tens é acabas de uma cena que correu muito bem e tens 20 pessoas a dizer boa, vai trocar de roupa. Nem há tempo para te também elogiar. acho que sim, O teatro eu também não, o acho teatro tem um lado. Já não tem o lado boémio que tinha antigamente no meu início, agora é um bocadinho mais matemático. É bacana. Qual seria o rumo da tua vida se não tivesse entrado nos morangos? E irias acabar por estar ligado à representação ou serias neste momento um arquiteto? Duvido muito que eu estivesse ligado à representação. Neste momento seria um arquiteto, talvez desempregado. Era isso que eu ia dizer. Porque os que eu conheço empregados não estão cá e os que estão cá não são Não são arquitetos. já. Por isso, neste Ainda bem que momento, entraste para os morangos. ainda bem que entrei para os morangos. Se calhar tinha seguido uma carreira política, talvez, com a experiência que nós tivemos na presidência da Associação de Estudantes, da qual ainda sou presidente. Última pergunta para matar aqui o. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Não é o que te dizem estas horas. Olha, eu vejo-me daqui a 10 anos a ter espetáculos a rolar de forma autónoma, sem precisar a 100% da minha participação, e vejo-me a ter um espaço na televisão que eu não procuro, não ando atrás, mas que eu acho que merecia depois de tanto trabalho,
Ou seja, voltar à televisão com o respeito que já adquiri no teatro. Daqui a 10 anos estivesse assim, com o pleno, e pai. Pai de 3 ou 4. Logo, Não. 3 a 4. Mas gostavas de voltar à televisão? É um objetivo teu? Estou agora na festa, é festa. Voltei na Certo, festa, mas- eu fui sempre voltando, eu deixei que leve. Estou a falar mais de forma recorrente. Sim, nunca tive a oportunidade de estar de forma consecutiva na televisão, até porque foram sempre acontecendo coisas, e cirurgias, e isto e aquilo. Então eu tive períodos afastado porque tinha que estar mesmo afastado. Claro. Não tinha hipótese mesmo de voltar. Mas eu gostava de voltar, apesar de que eu acho um bocado aquela coisa de gostava de voltar, não é por não ter oportunidade, é porque também não as pessoas contactam-me se quiserem, eu não ando atrás, não mando mails, não... E por outro lado estás com a parte do teatro, portanto acabas por ter uma vida Eu também tenho bastante. essa malta da televisão e os atores e os diretores vêm muitas vezes ver os meus espetáculos e eu acho isso bonito, ou seja, eu não vou lá, mas eles vêm cá e eu acho isso bonito. Para mim, o mais importante, seja no teatro, ou seja na televisão, ou seja numa padaria, é que eles respeitem sempre o meu trabalho. Claro. É que eu seja respeitado no meu trabalho. E que as pessoas olhem e digam, este gajo deixou uma marca, ele deixou uma marca no teatro, no caso do teatro, na televisão. É um ex-moranguito que vingou. Exatamente. Que não se vingou. É verdade. Vingou. Não se vingou, Vingou. Não, isto está feito. Bolas, pá. Foi rápido. Sim, agora tem que pôr aquela música, não é? Aquela música dos morangos, não tem? Não tem que pôr. Não podemos. Eu só saio daqui com música. Então, espera aí. Foi, pronto. Não, põe em pós-produção. Pós-produção. Depois tem pós-produção. Não, mas vê lá. Agora também não digo aqui o telemóvel. Não sei se podemos. Direitos de autor, não sei o quê. verdade. O YouTube é muito chato com isso. Pois é. É chato. O YouTube e outras coisas que possam ser chatas a seguir a isso. Pois é. Portanto, vamos fingir que estamos a ouvir música. Não, obrigada, a sério, Luís. Foi mesmo. Olha, muito foi um bom. gosto enorme e eu espero que vocês tenham cá muito mais protagonistas e muito mais gente. Estás à vontade, se quiseres fazer convites. Sim, se me vierem perguntar, se calhar até, olha, vocês têm muitas hipóteses. Eu acho que da minha temporada e das anteriores sem desprestígio nenhum para as seguintes, mas é um dos onde há mais curiosidade, se calhar, e eu fico muito contente de ter estado aqui um bocadinho a falar Sim, e a foi partilhar a minha mesmo história muito bom. O gosto foi nosso. e Mesmo. desejo todo o sucesso. É sempre bom saber coisas sobre a série que nós Completamente. seguimos, portanto. E já ficámos aqui com informações, Verdade. curiosidades que nós nunca na vida É pensávamos. sempre bom, é sempre bom. Tarda nada vai começar a série 3 no canal que eu vi, que a série 1 está, a E 2 já é para Amigos, já vai É no avançada. Pandamix, exato. É, Começou pronto. tudo outra vez, exatamente. Já vai Mais na um ano dois. e tal, um ano e meio. Mais um bocadinho já Já está. podes rever outra vez. Não, está a dar a 2, que eu vi que estava a dar a 2. Não, está a dar 1, está a dar 1. É um, é. É um, é um. ainda deve estar, porque no outro dia eu vi, estavam na escola a Medita Pereira e o Catarré. Exatamente. Portanto, ainda é um. Catarré! Anda lá, pá. Anda, catarreia! São todos convidados, nós não somos nenhum psicopatas. Está tudo bem. Quer dizer, a Tânia quando está com fome é um bocadinho. Eu tenho que dizer. Estou super bem. Estão câmaras ligadas, porque eu já te vi com fome, sem câmaras ligadas Sou e. tipo eu, Sim, do Snickers. sim. Tu és tu, Exatamente. Mas pronto. Sim. Obrigado. Adeus. Sim, Obrigado. Obrigada, Luís. E assim terminamos mais um episódio do podcast com Morangos, uma conversa super interessante, com momentos mais profundos, com momentos mais cómicos. Espero que tenham gostado tanto como nós. Eu acho que isto vai ter duas partes. Achas? Acho. 1h e 20 e tal já. Pronto, portanto, 2 episódios, estão a ver? Portanto, têm mesmo que ver, não podem perder nem a primeira parte nem a segunda. E Tiago, até lá. Até lá, sigam-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Temos de fazer uma lista. É mais fácil vir aqui com um papel, não era? No YouTube e depois, claro, nas plataformas habituais de podcast, iTunes, Spotify. Deixem comentários, estrelinhas, likes, subscrevam. Sejam nossos fãs. Pronto. Sim, podem nos enviar mensagens também à vontade. Nós damos entrevistas. Nós gostamos muito do vosso feedback. E pronto, no fundo é isto. Sim, até breve. Tchau. Agora.